o tempo não é muito. Sim. Ok. Então vou então começar, e já agora pegando nas palavras do professor Artur, a questão das designações penso que é pertinente, até porque gera muita confusão na cabeça das pessoas, porque na maior parte dos casos há a designação, há o adjetivo, mas depois não há regras definidas, não se sabe muito bem de que é que estamos a falar. E eu gostava de chamar a atenção disso e também para o facto de, portanto, com regras bem definidas, ao nível europeu e até mundial, mas pronto, pelo menos ao nível europeu, a agricultura biológica tem essas regras definidas desde 1991. Portanto, desde esse ano que a Comissão Europeia publicou um regulamento europeu que tem vindo a ser atualizado. Atualmente, o que está em vigor data de 2018, é o Regulamento 848 de 2018, para a produção vegetal e para a produção animal em agricultura biológica, incluindo também alguns produtos transformados, como o caso do vinho e outros. Portanto, em termos de modo de produção, no caso da agricultura biológica, não há qualquer dúvida. As regras são as mesmas para todos os países da Europa, ou melhor, da União Europeia. E depois, a nível internacional, há uma federação mundial, que é a AEFOM, portanto, a Federação dos Movimentos de Agricultura Orgânica, porque o termo em inglês é agricultura orgânica, organic farming, e, portanto, nos países que têm as suas próprias regras, elas normalmente são equivalentes ou com algumas diferenças para a Europa, e, noutros casos, são as regras internacionais da tal Federação da IFOAM que valem. Portanto, quando nós comparamos, por exemplo, a agricultura biológica com a agricultura, enfim, por exemplo, regenerativa ou agricultura de precisão, estamos a comparar coisas totalmente diferentes. Ou seja, por um lado, a agricultura biológica é um modo de produção com regras bem definidas, por outro lado, a agricultura regenerativa ou agricultura de precisão são conceitos que cada um adota o seu, não é? No caso da agricultura de precisão, eu até prefiro utilizar o termo tecnologias de precisão aplicadas à agricultura, porque não há propriamente, para mim, não há uma agricultura de precisão. Há tecnologias de precisão que podem ser aplicadas a qualquer agricultura, incluindo a biológica. Eu lembro no caso do Esporão, eu estive lá 10 anos como consultor, eram aplicadas algumas tecnologias de precisão à agricultura que se praticava na herdade do Esporão, e a agricultura que se praticava na altura em que eu lá estive como consultor, o modo de produção era o biológico. Pelo menos foi feito um plano de conversão, e em 2017 toda a vinha e todo o olival, aliás, toda a herdade do Esporão ficou certificada em agricultura biológica. Um, e aplicavam e continuam a aplicar, penso eu, várias tecnologias de precisão, nomeadamente as sondas as sondas digitais para a umidade no solo, a medida enfim, da evapotranspiração, enfim, as estações meteorológicas, Então, eh, Amélia, tudo isso, de facto, eram exemplos de agricultura de precisão aplicados a um modo de produção específico, no caso, o biológico. Já a agricultura regenerativa ainda se presta talvez a mais confusões, porque há quem defenda a agricultura regenerativa em simultâneo com a biológica, e tem a ver com algum- uma iniciativa, portanto, do Rodale Institute nos Estados Unidos, que desenvolveu desde há muitos anos a agricultura biológica, e a partir de certa altura juntaram o conceito e a certificação de regenerativo também. Portanto, e aí tem até a chamada ROC, que é Regenerative Organic Conserv- como é que é? Portanto, é simultaneamente, portanto, ligar enfim, os dois conceitos, ou seja, a agricultura biológica enquanto regras que são bem definidas, com as práticas regenerativas, e então estabeleceram uma certificação conjunta. Agora, ao mesmo tempo, há quem defenda a agricultura regenerativa com herbicidas, como o glifosato, e aí já entramos em contradição, porque sabemos que alguns desses herbicidas, nomeadamente o glifosato, são tóxicos para vários organismos do solo e não só, até para as abelhas, para várias espécies de fungos micorrízicos, para pseudomonas,
radiculares, para minhocas, portanto, isso não é compatível, em minha opinião, portanto, a aplicação de produtos de síntese química tóxicos com o conceito de agricultura regenerativa. Por outro lado, a questão da sustentabilidade também é um conceito que, enfim, está a ser um bocado adulterado. E a propósito disso, eu até ia para se falar um bocadinho a questão do olival, porque no simpósio da olivicultura que recentemente ocorreu em Bragança, e eu tive o gosto de estar também lá com a professora Laura Torres, que aproveito para cumprimentar mais uma vez. Portanto, houve uma comunicação sobre a sustentabilidade do olival do Alentejo, ou mais especificamente dirigido ao olival da região de Alqueva. E, no fundo, esse programa está a tentar que esse olival dito olival em sebo ou superintensivo seja considerado sustentável. Ora, um dos exemplos que foi dado, ou uma das questões que foi abordada, foi a questão do carbono e a questão climática. Foi dito, por exemplo, que o olival de Alqueva retirava da atmosfera, portanto, dióxido de carbono equivalente às emissões das duas principais cidades do Alentejo, portanto, Évora e Beja. Isso é muito bonito e é muito bom que a oliveira tenha essa capacidade, como tem as plantas em geral, pela fotossíntese, de retirar dióxido de carbono da atmosfera, mas depois é preciso perguntar para onde é que vai esse carbono. Porque aí não, uma coisa é a fotossíntese, retirar carbono da atmosfera e fixá-lo nos seus próprios tecidos da planta. Mas depois vamos ver o que é que acontece à oliveira e todas as práticas do olival. Bom, a rama da poda, se for triturada e deixada no terreno, tudo bem. Mas se for queimada, tudo mal. Portanto, e ainda há, infelizmente, em Portugal, muita prática da queima da rama da poda, talvez até mais na região centro e norte do que nesta região de Alqueva, porque bem, enfim, Alqueva já se tritura uma boa parte, mas muitas vezes ainda é queimada a rama da poda e com a queima o que é que acontece? CO2 para a atmosfera, né? Portanto, todo o carbono retirado da atmosfera que ficou nessa rama da poda volta outra vez para a atmosfera na forma de CO2. Portanto, aí já lá se vai a sustentabilidade climática. O outro subproduto, digamos assim, do olival, o bagaço de azeitona, que até há pouco tempo, há 2 anos, foi muito polémico, porque os agricultores já não sabiam o que fazer ao bagaço da azeitona, e o bagaço de azeitona até foi considerado incorretamente pela APA, pela Agência Portuguesa do Ambiente, como um resíduo e não como um subproduto. E a partir do momento em que ele é classificado como resíduo, já levanta problemas à sua aplicação no solo agrícola. Ora, o que é que está a acontecer atualmente com os bagaços, especialmente na região de Alqueva, e não só, quase todo o país? Os bagaços vão para as fábricas de óleo, e as fábricas de óleo, para secar o bagaço úmido, o chamado bagaço de duas fases, os bagaços de duas fases, que tem muita água, utiliza o bagaço tratado como combustível e, mais uma vez, liberta o carbono na forma de CO2 para a atmosfera. Portanto, mais outra vez temos perdas desse carbono fixado pela oliveira. E depois, no final da vida útil do olival, e aqui estamos a falar em olivais em sebo que duram, enfim, os primeiros que foram plantados foram há cerca de 20 anos, portanto estão a chegar ao fim da sua vida útil. Portanto, um olival dito moderno e em sebo e super intensivo tem uma vida útil da ordem dos 20 anos. Não de 200, nem de 2000, como os olivais tradicionais, mas de apenas 20 anos. O que é que acontece à oliveira ao fim desses 20 anos? Geralmente é arrancada e é triturada e vai para a biomassa para queimar, para produzir eletricidade, mas queima novamente, queima CO2 para a atmosfera. Então, o tal CO2 que a oliveira retira do ar e que equivale, no caso de Alqueva, às emissões de Beja e de Évora, em grande parte esse carbono volta para a atmosfera novamente na forma de CO2. Portanto, o efeito climático, o efeito do CO2 em termos climáticos, acaba por não ser tão bom como é pregoado quando se diz que a oliveira retira realmente muito CO2 da atmosfera. O que nós precisamos é de pôr o CO2 na forma de carbono orgânico no solo. Nós temos que armazenar o carbono no solo, quer por razões climáticas, quer por razões agronómicas. E a propósito disso, há uma série de práticas que são de facto sustentáveis se conseguirem pôr o carbono no solo e também
porque, e com as contas que eu fiz há algum tempo atrás, portanto, se conseguimos aumentar um ponto percentual de matéria orgânica no solo, em todo, enfim, no solo agrícola, numa camada de cerca de 50 centímetros de profundidade, se ainda tivermos 50 centímetros de solo, porque em alguns casos já não temos, devido à erosão, mas nessa camada de solo, por hectare, e se não me enganei nas contas, eu penso que não, que já as fiz por várias vezes, são cerca de 30 toneladas de carbono por hectare por cada 1% a mais de matéria orgânica. Ou seja, por exemplo, passar de 1%, que é atualmente o teor médio de matéria orgânica nos olivais de Alqueva, se passarmos de 1% para 2%, Que é a minha conseguimos fixar cerca de 30 toneladas de carbono orgânico por hectare. coisa, aquelas tirinhas de pontos. Agradeço, Essa, agradeço que desliguem os micros, quem não está a falar. A Estela Teixeira estava a falar. Sim, sim, continua, Jorge, peço desculpa. então, essa, para acabar as contas, essa fixação de carbono tão importante no solo agrícola, é importante por razões climáticas e, claro, por razões agronómicas também, é, à escala de todo o país, da área agrícola nacional, que é à volta de 3 milhões e 700 mil hectares, dá também, pelas minhas contas, a fixação de carbono no solo de 111 milhões de toneladas de carbono. Ora, isso é um efeito já muito alto em termos de balanço entre emissões e sequestro de carbono. Portanto, é de facto, dada a escala pronto, estamos a falar em muitos hectares, em mais de um terço da área total do país, portanto, seria uma fixação de carbono muito, muito, muito substancial, muito importante e que devia ser mais falado, e mais aplicado. Porque se não contarmos com o carbono fixado e armazenado no solo agrícola, dificilmente conseguimos a tal neutralidade carbónica que tanto se apregoa e que se diz que se vai conseguir em grande parte graças às florestas. Mas a própria floresta também, em parte, arde, como nós sabemos. Portanto, nós temos é que mesmo que armazenar o carbono no solo, quer no solo agrícola, quer no solo florestal, mas em especial no solo agrícola, onde os teores de carbono são muito baixos. Os teores de matéria orgânica, não é só no Alentejo, mas em quase todo o país, são da ordem de 1%, e nós temos urgentemente que aumentar esse carbono. E aí entram as práticas agrícolas mais sustentáveis. Eu tenho também tenho alguma prática como fruticultor, embora em pequena escala, e há uns anos, pá, em 1999, pá, já no outro século, plantei um pequeno pomar de macieiras, pá, num solo argilo-calcário que tinha 1,5 de matéria orgânica. Portanto, também comecei com uma base relativamente baixa. E ao fim de 10 anos estava com 2,5. Portanto, aumentei um ponto percentual em 10 anos. Basicamente com o quê? Com a trituração da rama da poda e com as culturas de cobertura da entrelinha. Bom, e na linha ainda fiz outra coisa que fez aumentar ainda mais a matéria orgânica, foi cobrir o solo com casca de pinho. E neste momento, nessa linha, onde apliquei muita casca de pinho, tenho um teor de matéria orgânica da ordem de 5%. Mas pronto, isso é só na linha. Agora, no resto da área, que é a maior parte da área é entre linha, não é? Portanto, em 10 anos, com as culturas de cobertura e com a trituração da rama da poda, e sem nenhuma queima, nunca queimei nada, nunca há queima de sobrantes agrícolas. A queima na minha quinta é proibida, embora não seja proibida na agricultura biológica, mas é vivamente desaconselhada. Portanto, nada de queimar matérias orgânicas para resíduos sobrantes agrícolas. A propósito disso, até me custa ouvir aquele anúncio que passa muito na rádio, a dizer para pedirem autorização para fazer as queimas e as queimadas, as queimas de sobrantes e as queimadas agrícolas. Não deviam sequer autorizar as queimas de sobrantes agrícolas. Os sobrantes agrícolas deviam ser triturados e deixados no terreno, que é o que eu faço há 30 anos e com vantagem para o solo. Portanto, é possível um aumento de um ponto percentual em 10 anos sem grande dificuldade, desde que não haja as práticas agrícolas erradas. É claro que se passarmos para uma agricultura mais eficiente do ponto de vista de fixação de carbono, estou agora a falar de um outro conceito que ainda não se falou aqui, que é a agricultura sintrópica, ou também conhecido como agrofloresta de sucessão. Aí o que se faz é juntar à produção agrícola também a produção de carbono com árvores florestais, que são utilizadas essencialmente como fonte de carbono. E aumentamos muito também a área foliar, portanto, e a taxa de fotossíntese por hectare de terreno,
aumenta muitíssimo. Mas aí é um sistema mais difícil de aplicar, porque gerir várias espécies florestais, fruteiras e hortícolas no mesmo espaço é um bocado complexo. Eu estou a acompanhar um projeto na Bulganda, a Casa Menos Gonçalves, em que realmente também se partiu de um solo muito pobre, muito, muito degradado, que era habitualmente cultivado com monocultura de milho, e a Bulgã é a cultura principal, é o milho, em monocultura, e de facto os solos vão ficando cada vez piores, especialmente com as práticas seguidas. E nesse solo também já se está a notar ao fim de 5 anos, grandes melhorias na fertilidade do solo, no teor de matéria orgânica, na presença de organismos, como minhocas, e a própria produção, que a principal produção nessa agrofloresta não é além do carbono, não é? Mas a produção vendável são malaguetas. E não fosse a Casa Menos Gonçalves, grande produtora de molhos picantes. E então, de facto, as malaguetas, que há 5 anos no início, para produzir, precisavam muito de adubo orgânico comercial, e eu sou consultor também desde essa altura, e tive que recomendar bastante adubo orgânico comercial para a produção ser razoável, tendo em conta que o solo era muito pobre, e atualmente nessa agrofloresta já se consegue produzir a mesma ou mais quantidade com muito menos ou praticamente nenhum adubo comercial. Portanto, dada a melhoria do solo e da matéria orgânica adicionada através da ramagem da floresta, digamos assim. Portanto, nós podemos, de facto, aplicar muito boas práticas, mas para sermos verdadeiramente sustentáveis temos que ser duráveis ao longo de várias gerações, e nesse sentido precisamos de eh, seguir as melhores práticas agrícolas, que já algumas delas eram seguidas pelos antigos. Uma das práticas que eu recomendo mais e que é mais necessária em agricultura biológica, em toda a agricultura, são as chamadas culturas de cobertura do solo, mas que no caso da agricultura biológica têm a particularidade de serem também adubações verdes, porque na agricultura biológica é a única agricultura em que é proibido, expressamente proibida a utilização de azoto químico. É mais uma diferença face a outras agriculturas ou outros conceitos, é que azoto de síntese química é completamente proibido. E, portanto, mas isso também tem algumas razões de ser. Não sei se sabem, mas convém saber, e os agricultores e os técnicos muitas vezes não sabem disso, mas para fabricar uma tonelada de azoto de síntese química, portanto, de amónio, é preciso o equivalente a cerca de 2 toneladas de petróleo ou de gás natural, gás metano, no fabrico. Portanto, o fabrico é muito caro em termos de energia e tem muitas emissões poluentes. Aliás, foi uma das razões porque o preço dos adubos químicos há poucos anos subiu muito, porque começaram a contabilizar esse custo ambiental das emissões de carbono no fabrico do adubo azotado. E para além disso, temos o problema dos nitratos. Ainda temos em Portugal 9 zonas vulneráveis de nitratos, portanto, com excesso de nitratos nos aquíferos, nas águas subterrâneas, e que também deriva em grande parte do uso de azoto químico. E nós, na agricultura biológica, temos que substituir o azoto do saco, ou esse azoto químico, por azoto fixado biologicamente pelas bactérias, pelo rizóbio associado às leguminosas, ou outras bactérias, mas essencialmente pela simbiose rizóbio-leguminosa, e isso pressupõe a prática da adubação verde, ou seja, cultura de cobertura como adubação verde. Portanto, cover crops as a green manure. E a adubação verde é uma prática que está um bocado esquecida ou foi abandonada durante o século XX, com o acesso fácil ao adubo químico associado, quando a adubação verde era feita pelos romanos e até mais antes dos romanos pelos gregos. Não sei se sabem, mas o primeiro povo a utilizar a fava como adubo verde foi na Grécia Antiga. E depois os romanos, não sei porquê, mudaram da fava para o termoço. Talvez gostassem mais de termossos. Mas essa prática da adubação verde, ou da cultura de cobertura como adubação verde, é muito antiga, mas é muito atual. E é uma das práticas que eu mais recomendo na agricultura biológica. E de facto tem funcionado. A propósito disso, também posso dar um exemplo de um projeto que estou a acompanhar no Alentejo, não de olival super intensivo, mas de uva de mesa, também um bocado intensiva, mas neste caso já não são 2.000 árvores por hectare, são cerca de 1.100 videiras. No caso da uva de mesa, são menos videiras do que na uva de vinho, que são as videiras têm um crescimento maior, portanto, cada uma ocupa um espaço maior. Portanto, aquele sistema em pérgola ou parral são à volta de 1.100 por hectare. Ora, nesse projeto que teve este ano a segunda colheita,
Se calhar até já comeram das uvas, que elas é um projeto da Jónia Martins, as uvas são vendidas no Pingo Doce, passa publicidade. É a marca Evite. Nessa produção, nesse projeto, nós conseguimos substituir totalmente os adubos comerciais, mesmo os orgânicos, pela adubação verde, com base na fava e em triticale, e por uma pequena dose de estrume de vaca, que é aplicada anualmente, mas são cerca de 15 toneladas por hectare, que não chegam para adubar a cultura. Mas, de facto, a adubação verde, com base na fava e com algum cereal pelo meio, tem funcionado muito bem, de tal modo que as pessoas de lá, e até um consultor italiano, que é o consultor para as variedades de uva de mesa sem grainha, eles ficaram admirados e ficaram, quer dizer, não estavam à espera de conseguir substituir totalmente os adubos comerciais, mesmo os orgânicos, uma vez que o projeto Agricultura Biológica não podia aplicar azoto químico, mas podíamos aplicar adubos orgânicos comerciais pela rega, por exemplo, ou adubos sólidos diretamente ao solo, e este ano não foi necessário. À segunda colheita, com produtividade da ordem das 20 toneladas por hectare, não foi necessário aplicar qualquer adubo comercial, exceto um pouco de sulfato de potássio, mas também em pequena quantidade, mas nenhum adubo orgânico como fonte de azoto fora da parcela, digamos assim. Conseguimos produzir todo o azoto com a adubação verde, mais um pouco de estrume, enfim, que não tinha muito azoto. O estrume é mais para melhorar a matéria orgânica do solo. Portanto, de facto, estas práticas funcionam se forem bem aplicadas e na altura certa. E isso funcionam se realmente nós fomos melhorando o solo e fomos melhorando a atividade biológica do solo e fomos fornecendo o principal nutriente do solo, que é o carbono. Não é o azoto, não é o fósforo, nem o potássio, é o carbono. Nós temos que pôr carbono no solo por razões climáticas, por razões agronómicas e para alimentar a vida do solo. É claro que a planta em si, nós sabemos atualmente que vai 20 a 30% dos açúcares produzidos na fotossíntese, a planta fornece-os ao solo enquanto está a crescer através dos exudados radiculares. Portanto, aquilo que a planta liberta logo para o solo também é importante, mas não chega. Quer dizer, é importante principalmente para alimentar os micro-organismos da rizosfera. Mas não chega para aumentar o teor de matéria orgânica do solo, que dá uma ajuda, mas nós temos que fazer mais do que isso. Nós não podemos depois queimar partes da planta, temos que aproveitar todos os sobrantes agrícolas e então temos que cobrir o mais possível o solo com as tais culturas de cobertura e, se possível, também algumas que façam fixação biológica das azoto. Portanto, com essas boas práticas, nós conseguimos uma agricultura realmente sustentável, mas não é com produtos químicos que matem uma boa parte da vida do solo e da parte aérea. Depois temos que ver a parte também da fauna auxiliar para o controle de pragas. Aí a professora Laura pode falar melhor do que eu. Mas, de facto, o excesso de adjetivos atualmente aplicados à agricultura, eu penso que não é muito, não é muito positivo e às vezes é greenwashing. Portanto, é a lavagem verde, pá, das práticas atualmente seguidas. Infelizmente, até já há algumas pseudo-certificações de agricultura, enfim, dita sustentável ou regenerativa, quando as práticas são muito, muito negativas. Estão-me a lembrar das amêndoas dos recentes amendoais instalados na zona de Idanha Nova, por exemplo, que levam muito herbicida, muito, muito glifosato, e que depois têm uma certificação de agricultura sustentável. Portanto, não é muito. Não é mais greenwashing do que outra coisa. Infelizmente, há cada vez mais exemplos desses. Ehm, Jorge, Também já são horas, depois já estou a abusar do tempo. Ok, vamos ficar por aqui. Já foi, acho que foi bastante estimulante esta reflexão e aqui, como provavelmente ouviram, um acento muito forte no solo e na qualidade do solo, na saúde do solo, que é de facto um elemento importante, fundamental numa agricultura sustentável. Agora ia passar aqui para o Marcelo. Marcelo, pronto? Estou pronto. Então vamos passar para o Marcelo. O Marcelo, como eu disse no início, ele é engenheiro agrónomo e também está a fazer o mestrado em engenharia agronómica, também é biólogo Uhum. e está aqui a seguir um projeto centrado na agricultura sintrópica. E ele vai certamente falar-nos um pouco sobre esse projeto, sobre essa experiência que está a realizar. Certo?
Certo. Força. Muito obrigado, Arthur, e muito obrigado, professor Jorge, também por partilhar aqui um bocado da sua visão, e de que é fundamental dos pontos básicos de uma agricultura sustentável. Eu gostava só de partilhar, de conseguir partilhar aqui a minha apresentação, que eu não sei se isto aqui, não sei se conseguem ver. Ainda não? Sim, agora sim. É só Ok, ampliar. eu gostava de ampliar isto, não sei bem como é que isto se faz. Espera aí, que está à frente. Eh, será isto? Exato. Pronto. Então aqui para falar um pouco, deixa-me só por isto assim, ok? Pronto. Exato. Então o meu projeto, eu sou o Marcelo, sou mestrando em Engenharia Agronómica e o meu projeto de mestrado foi a implementação de uma parcela em agricultura sintrópica. E o que é agricultura sintrópica? Na realidade, o professor que já tinha dito, é uma agricultura focada nos processos de sucessão natural, da sucessão da natureza. Tudo começa na agroecologia, em que é uma ciência integrativa, né? Ecologia, economia social, inicialmente, mas que depois passou, abrange outras áreas da ciência, como política, filosofia, sustentabilidade, a física e a química. Aqui falou-se muito de sustentabilidade, mas a sustentabilidade, na realidade, estamos a falar de um ponto de vista muito agrícola, e eu queria realçar que nada disto pode ser possível se não existir uma estrutura económica a própria estrutura de distribuição e associativismo entre as pessoas, ou seja, a parte da economia e social é muito, muito importante numa agricultura, na agroecologia e numa agricultura de futuro, se queremos falar em agricultura sustentável, não é? Porque, como vimos, a agricultura sustentável, regenerativa e, como o próprio Ernest diz, pode ser apropriada por empresas muito conhecidas, pronto, de alto nível, como por exemplo a McDonald's, que já está apropriada o termo de agricultura regenerativa e que na realidade não tem nada de regeneração, só porque diz que pronto, o seu footprint em carbono está a ser reduzido. Enfim, pronto. Então tudo começa com o Ernest Costa aqui inserido num panorama de vários tipos de agricultura a surgir ao mesmo tempo. Antes começou tudo na agricultura orgânica, Organic Agriculture, a agricultura biológica, com o Albert Howard, que veio, trouxe muito conhecimento da Índia, a organobiológica, a agricultura natural, que depois elas próprias se convertem na agricultura biológica, que nós conhecemos, a permacultura, a agricultura regenerativa e a agricultura ecológica. Ao mesmo tempo também surge a nesseriana, que esta aqui é importante realçar no termo em que começa a usar também alguns termos do Ernest Koch, como é o uso de nativas e exóticas, ou seja, ele ele, ele permite ou ele é a favor de que se usem outras espécies que já estão inseridas no local, não vê espécies como invasoras, vê assim como espécies que podem ter um potencial no próprio ecossistema. E usa também a diversidade de insetos e plantas, ele foca-se muito nesse ponto. E Ernest Koch, em 80, ele começa as suas investigações e chama de agrofloresta de sucessão. Mas, entretanto, mais tarde, ele não gosta deste termo e passa a usar a agricultura sintrópica e já vos passarei a explicar porquê. Então, o Ernest era um cientista suíço que era formado em ciência genética, trabalhava como um cientista de alteração da genética das plantas para torná-las mais resilientes, mais duradouras no próprio ecossistema, né? Ou seja, de forma a moldá-las ao consumo e ao crescente consumismo da própria sociedade. Até que ele, numa altura, foi visitar o Brasil e quando ele viu a desflorestação da Amazónia, ele ficou literalmente doente, foi parar ao hospital e do hospital ele voltou para casa, para a Suíça, onde ele começou-se a questionar porque é que estamos a melhorar as espécies, ou seja, geneticamente, quando podemos criar as condições do próprio ambiente, ou seja, as plantas elas já sabem, elas já têm uma inteligência inerente no seu genoma, tanto que nós temos muita ideia de que esta ideia do genoma lixo, que não existe, são partes que são realmente importantes
no DNA das plantas e no nosso próprio DNA para serem ativadas quando certas condições extremas ou certos casos que já aconteceram no passado, né, que possam interferir com o nosso bem-estar, então esses DNAs são reativados para lutar contra stresses. Então ele começa o seu estudo da agroecologia, faz as primeiras experiências na Suíça, mas ele vai depois para o Brasil, porque ele percebe-se que no Brasil, tal como na agricultura açoriana, ele percebe que o Brasil, por ser um país tropical, tem os processos fisiológicos e químicos, bioquímicos, são muito, muito, muito acelerados. E então ele tinha um sonho que era comprar a pior terra que houvesse lá e torná-la na melhor terra que pudesse existir. E então ele foi para a fazenda, encontrou esta fazenda que era Fugidos de Terra Seca, que são 240 e tal hectares de terra, que era completamente mato, formigas e não tinha quase árvores nenhumas, porque tinha sido abusada durante 50 anos com a produção de mandioca. E então ele começa os seus experimentos, a começar a plantar de todo o tipo de plantas. Ele, nos primeiros 2 anos ele só observou o que é que crescia e cortava. Crescia, cortava para incorporar essa matéria orgânica no solo. Exato. Conforme isto foi acontecendo, ele foi começando a perceber-se que outras espécies começavam a aparecer que eram mais exigentes em matéria orgânica, mais exigentes em nutrientes, ou seja, mais sensíveis neste caso, e que o ambiente estava a começar a melhorar. Ao final de alguns anos, ele mudou o nome da fazenda para Fazenda de Olhos de Água, porque começava a chover na própria fazenda, os próprios rios, os pequenos riachos começaram a surgir, e ele reabilitou o próprio sistema hidrográfico e como os próprios fazendeiros ali à volta, os agricultores vizinhos, dizem que moram a 4 quilómetros de distância e que por vezes não chove na terra deles e ali chove, que é impressionante. Então, ele deixou de usar a agrofloresta, os sistemas agroflorestais de sucessão, porquê? Porque muitas pessoas começaram-se a apropriar do próprio termo e ele apercebeu-se que isso não estava certo. E então ele foi buscar o termo da sintropia, que é um termo grego que já existe antes e que foi usado também pela primeira vez por um matemático italiano, para falar ou para refutar, não é refutar, mas para negar a própria lei da termodinâmica da entropia, né? Ou seja, se a entropia seria a lei da degradação, a dissipação da própria energia, a sintropia seria a lei da organização em sistemas cada vez mais complexos e da forma a criarmos cada vez mais complexidade e resiliência. Ou seja, este gráfico aqui é um bocado, às vezes, difícil de compreender, mas se nós olharmos, temos da forma, ou seja, do lado esquerdo, seria, isto também pode ir para a filosofia, sociologia, para todos os âmbitos da ciência, isto é aplicável, em que temos a forma, mas que se for pela lei da entropia, ela vai perdendo cada vez mais energia, tornando-se de material, ahm, de uma forma mais material, depois atómica e depois plasma, sendo que depois volta ao ciclo de que vários pequenos sistemas, porque nós estamos num sistema aberto, ou sistema semi-aberto, em que interagimos e a própria energia que nós desperdiçamos, ou seja, a minha própria energia que eu estou a despender nos meus processos químicos, ela depois vai ser usada se for integrada num sistema diverso, né? Onde outros seres vivos vão se alimentar dessa energia, ou, pronto, e aqui estamos a perceber um bocado qual é a teoria de que quanto mais diversidade e quanto mais interações entre espécies, mais nós conseguimos crescer e evoluir no grau de complexidade a nível sistémico e no nosso interior também, porque também temos bactérias e fungos dentro de nós. Então, as estratégias de Ernest focavam-se inicialmente no foco na fotossíntese e em perceber os ciclos naturais. Então, a fotossíntese, como o professor Jorge também disse, que é a base de tudo. A produção de açúcares é essencial. Então ele começou-se a perceber que quanto mais carbono ele produzia, quanto mais açúcares a planta produzia, depois pelos exudados das raízes, mais ele alimentava o solo. Ou seja, quanto ele mais alimentava o solo, tinha mais fertilidade, mais biomassa.
mais folhas, mais clorofila, mais fotossíntese, mais alimento, mais vida no solo e mais fertilidade outra vez. Ou seja, era um ciclo sempre virtuoso, né? Sempre, 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 sempre a crescer, a crescer, a crescer. Tanto que ele fala um bocado da agricultura sintrópica como uma espiral em ascensão, ou seja, se nós virmos uma espiral em 3D, ou seja, que ela vai passando sempre nos mesmos ciclos, mas sempre quando passa no mesmo ponto, ela já está mais alta num grau de complexidade da própria vida. Então ele, com o foco na fotossíntese, ele decidiu focar-se em duas coisas, que era a alta densidade de plantio e espécies de diferentes estratos. Isto, ou seja, para percebermos o foco, pronto, alimentando a comunidade de micro-organismos do solo com o carbono proveniente da fotossíntese, criamos um círculo virtuoso. Aqui está a demonstração de como estes ciclos são muito importantes, não só o do azoto e do fósforo e do nitrogênio, e de potássio, mas do próprio carbono, que é o mais essencial, porque a matéria orgânica ela tem um potencial de retenção da água, de arejar o solo, etc. Já sabemos muito bem como é que isso funciona. Então, ele fala aqui que eh, ao plantarmos em densidade, nós vamos estar a criar mais matéria orgânica e, ao mesmo tempo, ou seja, calma, usamos essa própria matéria orgânica como a nossa bomba de NPK e carbono. Ou seja, ele diz-nos que a própria poda e a capina funcionam como um boost do sistema. Nós próprios, a intervenção do homem no sistema está a aumentar cada vez mais aquilo que seria a sucessão natural da natureza. Aqui ele foca também que é importante ocuparmos todos os nichos, evitando o esforço desnecessário no controle das infestantes. Porque se nós aumentarmos os vários nichos, né? Se nós aumentarmos e cobrirmos o solo, não vai crescer aquilo que é indesejado entre aspas. Ou seja, aqui entra também a questão de que a própria natureza, o próprio sistema vai nos dar um feedback de como é que ele está, como é que está, a evolução do sistema. Porque uma gramínea não vai crescer num sítio onde tenha muita matéria orgânica e sombra. Ela vai crescer num sítio que o próprio solo esteja a pedir para ser quebrado, para ser inserido mais matéria orgânica no solo e num sítio onde tem bastante sol. Então, ele aqui aumenta a fotossíntese com a ocupação dos vários nichos, a poda e a capina entra como uma bomba de NPK e carbono e a produção de gibberelinas e auxinas. Aqui entra os estudos da Suzanne Simard, cientista canadiana, que fez nas suas experiências que ela inseriu carbono orgânico, ou seja, radioativo, num sistema e apercebeu-se que as bétulas recebiam açúcar dos abetos quando elas perdem as folhas e que, posteriormente, as bétulas fornecem o açúcar aos abetos quando estes ficam na sombra no verão. Então aqui começam os primeiros indícios de que as plantas comunicam através de micorrizas, do subsolo, e a Ana Primavera também entra aqui com as plantas podem alterar a comunidade de micro-organismos ao redor da rizosfera através dos eixos dados. Estas hipóteses servem de fundamento a Ernst, que afirma que as plantas utilizam este processo para optimizar e acelerar processos de morte, reciclando nutrientes e dando espaço para outro indivíduo prosperar posteriormente. Ou seja, aqui funciona tudo como um ecossistema elaboradíssimo, em que a poda, e era o que eu também gostava de enfatizar, que a própria poda ela emite um sinal na planta. Quando nós rejuvenescemos a planta, ela vai produzir hormonas de crescimento. Essas hormonas de crescimento no seu sistema radicular vai começar a libertar-se para as outras plantas que estão ao lado, que vai enviar um sinal de crescimento, de vida para as plantas que estão do outro lado, mesmo que elas não tenham sido podadas. O mesmo, foi aqui que ele também foi buscar essa teoria, o mesmo acontece quando uma planta não é podada e deixa-se criar semente indevidamente, dependendo do nosso intuito no nosso próprio sistema, que vai começar a enviar um sinal de morte, de senescência. Então, aqui a poda no tempo certo é fundamental para nós conseguirmos manter o sistema sempre altamente produtivo e não estar aqui num ponto de estagnação. Isto aqui é uma das razões porque é que ele não gostou do termo de agrofloresta de sucessão, porque as pessoas começaram a apropriar-se. Isto aqui é uma plantação de cacau
com Polónia no meio, ou seja, chamou-se isto uma agricultura, uma agrofloresta de sucessão, porque tem aqui três, as gramíneas, tem o cacau e depois tem a Polónia, que seja, já seria a sucessão das espécies. Isto aqui foi uma experiência que ele fez num posto agroecológico lá do Brasil, na Bahia, em que foi das primeiras experiências também que ele tem aqui, não é a quinta dele, mas isto é mais aplicado à produção de mandioca e de eucalipto, que tem aqui no meio, e, se não me engano, agave. E ele aqui usa, era para demonstrar que ele corta o capim e põe na linha, e isto aumenta, o próprio eucalipto também é podado, e isto aumenta o crescimento das plantas e mantém o sistema sempre vivo. A poda é importante também quando, por exemplo, temos uma fruteira e se temos um eucalipto, que é uma emergente mais em cima, e nós podamos o eucalipto, estamos na altura antes da fruteira a frutificar ou começar a frutificar, nós estamos a emitir um sinal de crescimento à planta, ou seja, e ao mesmo tempo estamos a fornecer a luz que ela necessita para ela poder dar os frutos. Entra aqui também uma das estratégias e a principal técnica dele é a estratificação. Aqui estão identificados 5 estratos, sendo que ele, na floresta, quando ele foi visitar as tribos indígenas, hum, ele conseguiu identificar 11 estratos, juntamente com as tribos indígenas. Sim, porque este conhecimento vem, supostamente, das tribos indígenas que eles já faziam este plantio assim destas formas, ou seja, eles já estratificavam, já faziam as podas, abriam clareiras para dar rejuvenescimento nos sistemas e irem plantando assim sempre a favor da própria natureza. A estratificação tem uma vantagem que é o aumento da fotossíntese, porque nós estamos a usar basicamente várias camadas da luz, ou seja, estamos a usar toda a potencialidade da energia solar. Ou seja, ele aqui nós conseguimos ver que tem umas percentagens 20, 40, 60 e 80. Isto não é, ou seja, isto dá 200% na realidade, ou seja, dá mais de 100%, mas isto aqui é a percentagem de sombra. Ou seja, se nós percorrêssemos e se fôssemos fazer um estudo nas florestas, da luz que é captada, nós íamos perceber que até ao extrato baixo, rasteiro, nós conseguimos ter também luz a chegar. E isto é que é o que ele diz que é a otimização da fotossíntese, em que depois estamos realmente a captar toda e a máxima luz que nós conseguirmos. Ao estratificarmos temos vantagens, que é o nosso problema aqui em Portugal, nas florestas, que nós não temos os estratos mais baixos, temos clareiras abertas, ou seja, temos espaços abertos onde passa vento. Se seca o próprio solo, o solo é quente e nem consegue absorver a água, porque mal a água cai, já está a evaporar. Se houver um incêndio aqui, o vento alimenta, tal como numa lareira, alimenta o incêndio de uma forma desastrosa. Quando temos a ação da estratificação da vegetação, temos um solo mais frio, permite a entrada de água no solo, a uma diferença de gradiente, né? Tanto temperatura, umidade, etc. Multiplicação da taxa de fotossíntese e um processo endotérmico. Ele usa aqui agora também como estratégia a sucessão natural como uma ferramenta. Basicamente, a seleção natural, como nós sabemos, é o processo pela qual a natureza acumula e cria sistemas cada vez mais complexos. Isto pode demorar centenas de anos. Ernest, ele prevê que com a função ou seja, o homem sendo um instrumento da própria vida no sistema e participando no sistema, nós conseguimos acelerar este processo muito, muito, muito mais rápido, com a observação do que a própria natureza nos diz. Então, as dinâmicas de sucessão pressupõem uma mudança da fisionomia e das populações vegetais no espaço e no tempo, no sentido do aumento de qualidade e quantidade da vida. Ou seja, é uma agricultura aqui de 4D, que seria uma plantação no espaço, no tempo e em altura também, porque é uma agricultura que exige muito planeamento a longo prazo. Como nós vemos aqui na sucessão natural, ele defende que nós deveríamos plantar todos os estratos e todas as consociações já desde o primeiro dia. E aqui passo a explicar o que é estes gráficos aqui, ou seja, eu tenho aqui, ou seja, cada cor indica uma fisionomia, a paisagem das espécies dominantes, ou seja, o que seria a pele do próprio sistema. Ou seja, o que é que significa isto? Que, por exemplo, quando nós temos aqui a placenta 1,
É um conjunto de plantas que seriam as primárias, que seriam aquelas que estão a dar matéria orgânica ao sistema. Seriam espécies que estão de crescimento rápido, que não precisam de tantos nutrientes, são menos exigentes, são mais resistentes a temperaturas extremas, falta de água, etc. Mas ao mesmo tempo nós estamos a criar todo um ecossistema em que plantamos a seguir a placenta 2 também, a secundária um, a secundária 2 e o clímax, ou seja, tudo junto vai criar um microclima para que vai proteger, por exemplo, as plantas mais exigentes. A placenta um seriam plantas que duram até 6 meses, um ano. A placenta 2 seriam plantas que já duram até eh, dos 2 até aos 6 anos. A secundária um seriam até aos 10 anos. A secundária 2 já seriam plantas que duram até aos 20, 25, 50 anos. As plantas de clímax são aquelas que no futuro ficariam como que estão num sistema de abundância, que estão já no auge do próprio sistema florestal ou agroflorestal, seriam espécies que podem chegar até aos 1000 anos numa floresta normal. Claro que num sistema agroflorestal nós não conseguiríamos, não é o nosso objetivo ter plantas de 1000 anos, né? Dependendo se for para a produção de madeira, podemos ter sim, mas não estamos aqui para produzir, quer dizer, podemos estar se formos demasiado altruístas. Para simplesmente produzir para o ecossistema e não para proveito próprio, né? Ou Marcelo, seja, isto é toda uma construção Marcelo, falta até muito? não, já está quase. Ok. Eu vou tentar acelerar aqui. Ou seja, então ele usa aqui o sistema de colonização, acumulação e abundância. Aqui nós vemos os vários crescimentos, sendo que esta linha aqui no meio que está a flutuar, né, são os vários sistemas, os vários, a morte e o crescimento, ou a mudança do próprio sistema. Como nós vemos aqui. Isto pode-se repetir infinitas vezes no crescimento, ou seja, nós temos um grupo de plantas que elas crescem, mas depois vão ser retiradas com a poda porque já não estão a fazer nada, porque entretanto as plantas futuras já prepararam, ou seja, já fizeram o seu potencial de preparar e dar as condições para as próprias plantas a seguir que vêm que necessitam de mais condições. Ou seja, o objetivo seria maximizar a fotossíntese, a estratificação de sucessão natural, cobertura do solo e plantação em alta densidade, a poda e capina seletiva no momento certo, concentrar a energia e gerar biomassa, e conhecer a ecofisiologia das plantas. Pronto, as plantas indicadoras, que são as invasoras, já elas próprias dizem-nos como é que o sistema está, a restituição dos ciclos naturais, regeneração dos solos, rentabilidade económica, floresta como organismo vivo, homem como ferramenta, abundância, equilíbrio social, económico e ambiental. Pronto, isto aqui foi mais ou menos como nós fizemos para implementar o sistema, foi preparar a topografia do terreno, isto foi o esquema que nós fizemos, e aqui as espécies que nós quisemos do lado esquerdo das nossas fruteiras, que é o ponto económico, e depois o resto são tudo plantas que nós encontramos aqui no campus da universidade, que fomos tirando mudas e plantando, semeando, foi tudo que nós conseguimos arranjar sem financiamento algum. No final, nós fizemos um workshop, juntamente com a comunidade toda, nós conseguimos num dia só, não, em 2 dias, conseguimos transformar esta terra que está aqui, fazer, usar os materiais que tínhamos à volta para triturar, fazer mulching e criar um sistema que termina assim. Isto foi no início, aqui está um desenho mais pormenorizado do que nós plantamos. Ou seja, aqui antes, só para explicar, o verde mais escuro são os canteiros florestais, no meio estão os canteiros hortícolas, ou seja, nos florestais tem um compasso normal de 5 por 5 que seria numa agricultura convencional, né? Sendo que no meio das fruteiras nós plantamos quercos, pópolos, figos, figueira, e sabugueiro também. Ao final de um ano e meio, isto não seria possível sem a ajuda das pessoas, né? Em comunidade, todos juntos. Ao final de um ano, temos isto, um ano e meio. Temos um solo altamente coberto, muito mais negro, com muito mais a quantidade de micro-organismos, fungos, insetos é ridiculamente incrível. Temos já a produção de bastantes hortícolas. Aqui está no lado esquerdo um Prunus lusitano que cresceu muito, muito rápido. Aqui tem a nossa, uma estaca de figueira
que só foi plantada há meio ano atrás, ou seja, 6 meses. E aqui era a comparação de ou seja, na Medronheiro, imagem do meio. Diga. medronheiro, Sim, na medronheiro. imagem do meio tem um medronheiro, sim. São dois medronheiros, a imagem do meio e a imagem da direita. Mas uma está inserida no sistema, o outro está a uns que é 10 metros do sistema, plantado mais ao lado, assim, a nu. E um deles parece estar aqui a ser atacado por eu não sei bem o que é, mas acho que é uma simbiose que eles criam, mas o outro não parece ter qualquer tipo de bicho ou fungo, bactéria. E depois, no final, gostava de partilhar este vídeo, aqui muito rápido, que depois deixo aqui nos comentários, que é sobre a agricultura regenerativa, que também entra com a perspectiva do Ernest e mostra muito detalhadamente o que ele conseguiu fazer com a sua própria fazenda. É breve o vídeo? Não, não, é um documentário de 50, Ah, 50 sim, minutos vou que ver. eu vou partilhar aqui. Ok. Eu peço desculpa se me atropelei aqui um bocado, mas isto daqui é tanta informação que eu gostava de falar, só que isto é extensivo, é gigante e podemos ficar aqui quase 2 dias a falar sobre isto e Claro. de ideologias, etc. Mas fica aqui o convite para quem puder visitar a parcela, não? Claro, claro, podem vir aqui à universidade, visitar, Cidade, falar com mais calma. qual é a universidade? Não fala. A universidade, Trás-os-Montes e Alto Douro. Ah, tá bom. Ali nas estufas da universidade, e podem ver o que é um sistema que só com 1 ano e meio conseguimos fazer maravilhas de transformação do terreno. Aí eu esqueci-me de meter aqui uma foto também que em cima foi despejado na mesma altura do plantio umas terras, ou seja, o terreno foi todo soterrado, ou seja, temos mesmo o que seria os dois terrenos ao mesmo nível, ao pé de igualdade, e que não se fez nada, e no outro já tem o próprio sistema, e vemos que no espaço de 1 ano, as- com a intervenção do homem correta, ou com uma boa intenção, que seja, nós conseguimos fazer muita, muita diferença. Ok, obrigado, obrigado, Marcelo. Nada. Então, eu convidava agora a Laura para fazer os comentários para encerrarmos esta parte e depois também abrirmos aqui para alguma conversa com todos e todas. Sim, Laura, estão-me a ouvir, sim? sim, sim, perfeito. Pronto, bom dia a todos. Sou uma velha companheira do Arthur. Vou estar com o Arthur. O Jorge confortou-me a cabeça que anda muito perdida e afinal ainda não estou completamente louca, Jorge. Greenwashing está a ser nojento, nojento. Eu vou tentar. Gostei muito. Não conhecia público, não conhecia ainda o Marcelo. O Marcelo, é um conforto ver um jovem, com esta iniciativa. Tive pena, Marcelo, que não tivesse, incidido mais no vosso trabalho. Esse trabalho, nós sonhamos, desde que fizemos o primeiro contacto com o Walter. É só para dizer que eu, nesta altura, não sou professora da UTAD nem do CITAB, sou munícipe de uma aldeia das várias ou de todas as aldeias abandonadas do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. E emociona muito, dói-me, o caminhar da nossa sociedade. Fiquei agora um pouco, não sei, dizendo não vou, de que nada tenho que me calar, mas quando o Arthur e eu tirámos o curso de agronomia, eh, não se falava em agricultura biológica, era uma coisa para um casal de pessoas mal vestidas que tinham uma rolote lá no interior do Alentejo. E lembro-me que na altura a Dulce foi a França e apareceu a falar de agricultura biológica e diziam que ela com isso que isso são conversas da treta. Entretanto, depois passa-se algum tempo, quando vim trabalhar para Vila Real, aparece o primeiro curso de luta integrada feito em Portugal, organizado pela FAO e pela Direção-Geral de Proteção da Produção Agrícola na altura. Os colegas, eu era caçula, os colegas do departamento não quiseram ir, porque que é esta chatice agora, não sei das quantas, depois é preciso fazer trabalho. Eu fui e aparece o formadores, designadamente o professor Mário Bajalini, e o professor Mário Bajalini faz um conjunto de quadras
quatro quadras, sobre Outubro ao Portugal. Na altura tinha sido, o 20 inteiro tinha sido recentemente. Outubro a Portugal, un merveilleux printemps s'annonce a Lisboa, graças à PPPA. E depois termina, e depois tem aqui várias, depois do inverno químico, a primavera biológica, retoma-se a esperança pela luta integrada da velha tapada da ajuda, parte uma verdadeira armada que vencerá o oceano, os novos Magalhães. E depois, nous voulons tolérer, nous voulons intégrer et vivre plus longtemps écologiquement. À suivre, Lisboa, 9 de outubro de 1980. Foi para quem foi assistir a este curso foi para a minha cabeça uma verdadeira paixão. Eu sou descendente de agricultores até onde me lembro. E este tolerar e proteger, e veio um bocado. Eu na altura aprendi, fui monitora de sanidade, sou da geração em que o inseto só é útil se estiver morto, e portanto sabia os calendários de tratamento todos, quando é que se faz o primeiro tratamento, o segundo tratamento, o terceiro, eu achava que sabia tudo, era uma aluna. E quando este Tolerei e Proteger veio, viemos todos, nós viemos encantados. As pessoas que fizeram o curso vieram encantadas. Eu vinha encantada para o Instituto Politécnico de Vila Real, não, Instituto Universitário, já era universitário. E acho que consegui passar a paixão aos meus estudantes, nem toda a gente, houve colegas que acharam que aquilo era exótico, era assim um bocado, enfim, são os bichinhos da professora Laura e tal, mas enfim, fomos sonhando. Trabalhei ali 41 anos, nos últimos anos, no fim, depois ainda organizámos, Artur, duas jornadas nacionais de olivicultura biológica, as únicas que foram feitas no país, onde o Artur também participou, foram feitas em Figueira de Castelo Rodrigo, em memória dos meus antepassados, porque eu conhecia a agricultura dos meus antepassados, eu conhecia a agricultura da minha mãe, meu pai fazia a comercialização, a minha mãe era agricultora de gado bovino, mas chamava-se agricultores, porque nessa altura o gado estava integrado com a agricultura. As nossas vacas todas tinham nomes, as vacas pastoreavam livremente, vinham ao estábulo para ser ordenhadas, eram chamadas pelos nomes. O estrume era importante para meter no solo. Meu avô tem aqui um pombal, eu estou na aldeia desde 2020, sou, como digo, munícipe de Figueira de Castelo Rodrigo, desta aldeia abandonada, completamente abandonada. E uma das coisas da apresentação do Marcelo que me marcou e que era muito importante é a questão da. Houve uma coisa que me marcou que eu depois queria falar muito sobre, que foi mais recente e que faz parte deste grupo, que vou falar já a seguir, foi o facto de eu ter integrado este grupo. Mas aquilo que eu digo era, o estrume era uma riqueza e a agricultura estava relacionada com a produção animal de certas formas, e portanto os pombos do meu avô eram para produzir estrumes. E nós vinhamos e usava, e o meu avô usava o estrume. A vegetação agora é um crime ter ervas, é um crime, Marcelo, e a sua apresentação era essencial. Mas as pessoas estão completamente abandonadas aqui. E as pessoas aqui diziam-me, eu não tiro, eu tenho um espaço aqui de um terço de hectare que herdei do meu avô e tenho as pombas foram corridas com a introdução de espécies exóticas e que me doeu quando eu vim ainda havia pombas. E quando eu vim sonhar com a agricultura familiar, acho que foi o menino Cristóvão que me passou a cabeça, e eu disse, bem, agora vou à aldeia, vou recuperar a tradição dos meus antepassados, que não eram épocas fáceis, quem tinha terra tinha comida, quem não tinha terra era difícil. E eu lembro-me de histórias que os meus avós contavam, que a minha mãe contava, que era muito duro para quem não tinha terras. A história agora mudou completamente. As pessoas compraram terras, aquelas que queriam comprar terras, que podiam, compraram na esperança de que pudessem fazer alguma coisa. As terras estão abandonadas, a amêndoa não se vende, está toda caída aí no chão. E não há apoios nenhuns. E quando eu cheguei aqui a pensar que ia fazer agricultura familiar e que ia conseguir partilhar os meus sonhos, vou usar nomes que podem não ser exatamente os mesmos, vou tentar não começar a chorar, mas entra aqui a Conceição e diz-me assim. Vinha aqui e diz-me assim: eu estou com o fato todo molhado porque andei a pôr herbicida para combater as ervas. Passado pouco tempo a Conceição estava morta com cancro. Foi coincidência. O meu primo Horácio não podia ter ervas porque as ervas são horrorosas. O Horácio já partiu. O Humberto está com cancro na garganta.
Entretanto, a Regina entra-me aqui e diz assim: as couves estão com lagartas. Eu já botei o veneno, o produto, não é veneno, não é produto, é o remédio das formigas para combater as lagartas das couves, que ela depois ia comer. E surge o conceito dos biocidas, Jorge. É execrável o que está a acontecer com os biocidas. Há 3 lojas que vendem livremente biocidas em Figueira de Castelo Rodrigo. Os biocidas, há uma publicação que está aí há um projeto da faculdade que eu li há tempos, onde se mostrou que os biocidas são obrigatórios. O meu irmão, eu tenho um irmão que é tonto como eu, anda nesta altura a colher a azeitona para depois passar a noite toda a laborar para ter azeite do mesmo dia. Eu nesta altura devia estar a escolher amêndoa com ele. A pouca que tem que ele continua a ser agricultor para além de todas estas dificuldades. E ele é obrigado a ter um objeto com estes biocidas no interior, que é para os ratos, porque ele tem lagar, e as pessoas aqui são obrigadas a ter biocidas, e os ratos já não morrem porque estão resistentes, e saem cá para fora intoxicados, e já morreram uma série de cães aqui por comer o biocida. E as pessoas têm os biocidas nas suas casas porque não querem ter, eu também não quero. Outro dia entrou aqui um rato e roeu uma colcha da minha trisavó e eu chorei, mas entretanto pus uma armadilha das convencionais que são proibidas. O meu irmão perguntou se não podia pôr armadilha das convencionais, dizem que não. Ele diz, mas eu tenho gatos. E então é assim, espero que ninguém das fiscalizações esteja a ouvir, porque ele tem lá o dispositivo, mas não tem lá o biocida dentro. Porque nesta altura os ratos vão sair intoxicados e vai morrer uma série de organismos aí fora por comer ratos envenenados. E os gatos precisam de comer. E eu tenho gatos abandonados aqui em casa que alimento, e uma cadela abandonada também, que alimento. E não se admirem que os gatos depois comecem a comer aves e comecem outras, porque os gatos são mais resistentes a esse querido biocida e, portanto, não morrem. E, portanto, vão comer outra coisa porque precisam de comer. Era fácil na terra do tempo do meu avô, não era fácil. Não era fácil. Mas agora as pessoas não passam fome, felizmente. Recebem comida, o município traz cá comida. Já me perguntaram a mim porque é que eu também não recebo comida do município. Eu tenho ali a minha hortinha, vou ali colher as minhas covinhas, com a força que tenho. O azeite do meu irmão. O azeite para mim é muitíssimo importante. Eu, no ano do 11 de setembro, tinha o diagnóstico aí de reforme-se, toma ansiolíticos e antidepressivos, vá para casa. Jorge, a doutora Cristina Salles disse-me, azeite, tome banho nele se for preciso. E é graças ao azeite produzido. Agora, era a agricultura biológica. Eu sonhei com a agricultura biológica. Nós estava a dizer, Artur, organizámos as 2 únicas jornadas de olivicultura biológica que foram feitas em Portugal. Depois disso, sonhámos e continuámos. A biológica caiu também em desgraça, Jorge. A imagem está muito má. Está muito má por causa do greenwashing que o Jorge falou. É execrável o greenwashing que está a acontecer. É execrável aquilo que a gente ouve. Isto comove-me porque eu digo, eu tenho aqui a memória. A casa onde eu estou agora era a casa que foi feita em 1932, que os meus avós fizeram questão de me deixar esta casa. E esta casa, este meu espaço está com erva, Marcelo. Está com erva. Tive produção os meus pais fizeram gosto de plantar aqui as minhas ameixeiras este ano, foram toneladas, foram, enfim. Mas vamos falando, vou passar. Nós antes de sair ainda sonhámos, ainda convidámos o Walter Santos para nos falar sobre, fez-nos uma apresentação da Centrópica. Depois disso ainda falámos também, ainda convidámos também as pessoas da biodinâmica, ainda esteve lá o Jorge Paiva, o Fernando Paiva, ainda falámos com o pessoal do Brasil, a Biofal, depois vim-me embora então a sonhar que ia fazer alguma coisa, não vou fazer, andam os meus vizinhos ali, que as terras estão abandonadas, porque eles não conseguem vender amêndoa, a amêndoa está toda no chão, eles não vão arrancar as vinhas já a seguir, mas entretanto não podem ter porque é mau, andaram ali a mutilar as árvores com as ferramentas que conseguem arranjar, porque também não tem quem pode e não tem, o meu irmão anda sozinho a apanhar o azeitona, e então andam a queimar a lenha de poda, porque é uma vergonha deixar ali a lenha de poda. O que é que eu ia dizer? Ia dizer que, entretanto, em 18 de outubro passado, há uma pessoa do grupo que eu não tenho o prazer de conhecer, mas conheceis eventualmente, Luís Moreno,
publica um livro que diz que há de ser, que publica não, que manda para nós conhecermos, uma publicação em que ele diz que vai ser publicado em 2025, que se chama Agricultura Regenerative Farming, Sustainable Diets. E eu olhei para aquilo e vi e comecei a ler. E eu, outro dia, pediram-me, ficaram discípulas minhas na universidade, que agora são colegas, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e que eu sou mãe científica, com muito orgulho, e que meia volta, oh mãe, ajuda-me. Mas Jorge, vai haver lá agora, em janeiro, não podia dizer esta, no dia em que a minha mãe faria 96 anos, umas jornadas da Olival, na página que pediram para eu ir, eu vou fazer 300 quilómetros a pensar que ia falar nas coisas em que eu acredito, mas a única coisa que já lá está que os estudantes puseram é uma imagem de um jovem que eu não conheço e tem por baixo agricultura super intensiva, olival super intensivo. Que estava a dizer em relação a esta publicação. Eu vou fazer amanhã uma apresentação para os estudantes de Agricultura Biológica e vai quase toda, é sobre a saúde. E aquilo que encontraram aqui era a saúde humana, animal e do planeta. E a introdução, que é de uma senhora que eu não conhecia, foi à procura da bibliografia, do currículo, Joyce da Silva. E o primeiro trabalho que tem é a introdução do trabalho do livro. Eu sinceramente aconselho. Não sei, a mim não me confortou, porque o tema é extinção ou regeneração. A escolha é da humanidade. E, portanto, estamos à beira da extinção, estamos à beira da sexta extinção. E estamos a brincar, continuamos a brincar. Muitas pessoas porque não sabem. Os meus parentes aqui não sabem, não tem ninguém que os apoie. Quando foi daquela loucura da proteção integrada, da luta dirigida do professor Mário Bajolini, que já partiu, constituíram-se direções regionais, haviam as direções regionais, foram contratados imensos técnicos nas direções regionais e estávamos sonhando. Eu trabalhei, o diretor regional era um colega, Brito Carvalho. Eu fui com o Brito Carvalho para o campo. Estava o Rogério Cismeiro, que já partiu, estava o engenheiro Cismeiro, colega, que era, estava o Delfim Teixeira, e eles viam e vinhamos e discutíamos aquilo que era para ser, e que aquilo que acreditávamos que era para ser. Depois, o professor Amaro, em 2001, foi organizado o primeiro encontro, eu estou a tremer, palavra dói-me, é o nosso planeta, é a saúde de todos, nós estamos loucos, nós estamos todos loucos. Primeiro Encontro Nacional de Proteção Integrada, em Évora, em 1991, e ainda estávamos todos a sonhar. Entretanto, o professor Amaro diz, há um bloqueio e destruição do conceito de proteção integrada, ilegalidades no uso de pesticidas, uma clara oposição, o tabu aos pesticidas, e passou-se a usar, deixou de ser pesticidas, chamam-se produtos fitofarmacêuticos, são para curar. O que os meus conterrâneos aqui me dizem, não sei porque é que estás com essa conversa, isto são remédios para curar, são para curar. E as coisas, e há um projeto, não conheço de quem, não posso usar nomes, não me interessa, de laser para combater as ervas com laser, combater. É assim, é verdade que nós estamos numa época em que, assim como foram introduzidas aves aqui que me destruíram os meus pombos, também estamos a introduzir ervas, enfim, que não devíamos, estamos a introduzir animais que não devíamos, e se calhar vão ser precisos combater com laser. Agora, combater aquilo que eu vi neste livro, um texto da Vandana Shiva, onde ela diz que o modelo de produção atual baseia-se em tecnologias da guerra, é matar, é combater. Os meus estudantes sabiam que era proibido nas aulas combater insetos. Não havia pragas, havia insetos que se alimentavam das culturas, íamos ver porque é que eles se alimentavam, e íamos proteger a cultura. O termo luta e proteção era proibido nas aulas.
E aquilo que nós usamos é o combate, o combate. Agora, o conceito de agricultura regenerativa, que a mim me fazia confusão, eu na altura apaixonei-me pela agricultura, pelo sistema de agricultura sintrópica do Marcelo, mas Marcelo, o que tem este livro, tem a regenerativa deles, deste livro, desta publicação, não é livro, eu tenho e volto a agradecer ao colega que não conheço, o Luís Moreno, por me ter dado alguma calma, embora regeneração ou extinção. A escolha é nossa. Não sei quando o tempo vai durar. Não sei quem vai regenerar. Agora, a agricultura regenerativa que eles têm aqui, eles dizem, não se pode dizer que é sustentável, porque sustentável não existe já. Há é que regenerar. E este regenerar é um chapéu que abrange tudo. E os conceitos de agricultura regenerativa, eu dei outro dia uma apresentação também aos estudantes de agricultura de engenharia zootécnica da minha universidade, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e avisaram-me, disseram-me, a pessoa que me convidou, cuidado que eles não estão sossegados, não ouvem nada, são completamente elétricos, não ouvem nada. Eu disse sim, eu vou falar na experiência dos meus pais, da experiência da minha mãe, que a minha mãe pensava como esta. A minha mãe era quase vegetariana. E eu dizia, oh mãe, por que não comes carne? Não, porque acho que os animais não têm que morrer por causa de mim. Mas, no entanto, usava-se o estrume para fertilizar as terras. Eles eram agricultores, mas eram produtores de gado bovino. Eram agricultores e tinham galinhas em espaços, as galinhas que nós chamamos ovos de campo, espaços grandes, enormes, onde havia fruteiras, onde semeava milho, o milho que elas deixavam, que não comiam, depois eram escolhidas as maçarocas para lhe dar de comer esse milho. O milho cedo vem do meu avô, que é milho que elas gostam muito mais. Já houve aqui um amigo que outro dia, o tonto do meu irmão, que também tem a cabeça como a minha, assim meio a inventar coisas, também fez questão de manter o vinho, o milho cedo vem. E eu que eu vi aqui um vizinho que tem galinhas e ele, a loucura dele é ensinar crianças, então junta as crianças no lagar e porque há de conseguir que as crianças acreditem nestes princípios, vamos a ver, vamos acreditar, esperamos que sim. E entretanto eles experimentaram o milho melhorado e experimentaram o milho cedo vem, as galinhas paparam o milho cedo vem todo e deixaram o milho melhorado. Porquê? Elas sabem escolher. Houve um colega que me dizia assim, era o meu colega que me dizia, um colega amigo querido, mas que uma vez me disse: Não sei porque é que estás com essa história do glifosato. Eu tomo 10 medicamentos por dia, que mais me importa que o glifosato ou não glifosato. Eu disse: Não és tu só, é o planeta. E ele dizia: As galinhas não têm paladar e, portanto, elas comem tudo o que vier ao cesto. Não sei, se calhar o formato do milho cedo vem é diferente. Não faço ideia. Agora, que isso foi feito aqui, foi. Agora, a agricultura regenerativa, o que se diz também, Ô, o Laura, que eles dizem aqui. Laura, O conceito, sim, Arturo, já tenho que me calar. Sim, só uma coisa que eu queria dizer em relação a isto, a regenerativa, que entretanto há um aspecto aqui muito importante, que é que os agricultores também precisam de comer, assim como os gatos, e os agricultores daqui, não tendo rendimento, também, enfim, e aquilo que está feito é um artigo engraçado na Sociedade Ibérica de Agricultura Regenerativa de Espanha. E há um grupo aqui que diz que a regenerativa durante os primeiros 5 anos pode não dar lucro ao produtor e, portanto, é importante o mercado do carbono. O Jorge falou tanto, tanto, tanto no carbono e o que ele sugere é que haja um sistema informal, um computador, calculadora. uma calculadora que permita ao agricultor ir acompanhando o que é que nestes 5 anos ele está a conseguir melhorar na sua parcela para conseguir chegar à regenerativa. E calo-me, Arthur, desculpem-me, colegas, desculpem-me, amigos. Não, obrigado. Eu queria calar, estamos a ouvir com muito interesse, mas para termos tempo aqui também, certamente há algumas questões ou observações que querem colocar, mas eu agradeço esta intervenção da Laura, muito marcada também pela emotividade e pelas suas vivências pessoais, da aldeia, da família e tudo isso. Tenho ali já um braço no ar, que é da Marta. Marta, queres falar? Olá, então, muito obrigada por terem trazido este tema e gostei imenso de vos ouvir os três, muito diferentes, e esta também mais emotiva, aqui, testemunho da Laura, muito obrigada, de ouvir o Marcelo, também, e o Jorge, os três muito interessantes. Eu só queria, era mais um comentário, e um desafio,
E, como muitos de vocês saberão, são matérias em que me sinto muito à vontade, não é? Eu e o meu marido somos há 16 anos que temos um projeto familiar de agricultura biológica certificada. Ao mesmo tempo que há 6 anos começámos na aventura da agricultura sintrópica com bons resultados, não é? Nós fornecemos uma AMAP de Beja, fornecemos um restaurante, a própria associação tem um restaurante onde mostra que é possível fazer toda esta transformação a partir destes princípios e, por sua vez, na ESDIM trabalho com agricultura regenerativa já também há alguns anos e faço parte quer da Associação de Agricultura Regenerativa Ibérica, quer eu e o meu marido desde a semana passada na EARA, que é a Associação Europeia de Agricultura Regenerativa. Então, eu acho que este tema foi muito importante, gostei imenso quando vi o desafio que tinha sido lançado, portanto, esta possível até confusão que pode haver entre termos, mas eu acho que é muito importante distinguir o que são conceitos de técnicas de agricultura. E eu acho que o desafio era um bocadinho que levássemos um pouco mais longe, isto que fizemos aqui hoje, e trouxéssemos pessoas que conhecem muito bem os diferentes conceitos. Porque agricultura regenerativa, isso é verdade que o Jorge disse que está a ser muito cooptada em termos de greenwashing, também é verdade que a biológica também o foi. E quanto mais definida e certificação existir, mais facilmente isso acontece, não é? Aliás, eu vou dizer que se calhar um dos momentos em que mais me desanimei com a agricultura biológica, da qual continuo e fazemos questão de ainda continuar a ser certificados, mas foi o momento em que estávamos a organizar o Centro de Competências para a Agricultura Biológica e eu fazia parte do conselho inicial que estava a lançar este centro de competências e na altura a minha proposta foi que se fizesse uma experiência piloto de um sistema participativo de garantia. E a Agrobio respondeu que não fazia parte da agricultura biológica este tipo de sistemas, que a certificação define a agricultura biológica. Inclusive, eu fui convidada pelo INEAV a retirar a minha proposta, senão a Agrobio saía do consórcio do Centro de Competências e isso seria um escândalo. Portanto, ou eu retirava a minha proposta de se fazer uma experiência piloto num sistema participativo de garantia, ou a Agrobio nem sequer entrava no conceito. Portanto, para percebermos como isto me pode ter desanimado e, portanto, fiquei muito feliz quando vi, pouco tempo depois, a professora Isabel Rodrigo com um galo a fazerem essa experiência e a começarem a testar o que era óbvio que tinha que ser testado, não é? Porque as coisas não são inconciliáveis, antes pelo contrário, mas quando chegamos a posturas dogmáticas, realmente torna-se muito complicado. E a agricultura regenerativa, na verdade, ela tem a ver com uma mudança de paradigma. Portanto, o que ela traz não é propriamente um sistema de agricultura, mas o que ela propõe é uma mudança de paradigma baseado numa transformação de modelos de produção e consumo. E, portanto, eu acho que é muito interessante discutir agricultura regenerativa e agroecologia. Por exemplo, se precisamos dos dois termos e porquê? Porque eles são muito semelhantes e estão ali muito taco a taco, e porventura é se calhar alguma componente mais política que as distingue, ou se calhar ou uma componente mais filosófica que as distingue. E eu estou muito confortável com as duas, e por isso mesmo nós temos e gerimos um centro de agroecologia e regeneração, porque a nossa postura é de tentar o máximo possível de conseguir juntar esforços e não de dividir por capelinhas. E, aliás, acho que isso só interessa mesmo a determinados movimentos estas capelinhas, não é? Porque enquanto começarmos uns a dizer market gardening é que é, permacultura é que é, sintropia é que é, regenerativa é que é, agroecologia é que é, a única coisa que não conseguimos é que realmente não haja um lobby em termos de mudanças de paradigmas, que é o que nós precisamos, mudanças de paradigmas. Na agricultura sintrópica, na qual eu gosto imenso, mas também percebo algumas das dificuldades, mas ainda assim, como disse, nós temos bons resultados com a agricultura sintrópica no pior sítio para se fazer agricultura do país, que é Mértola, não é? Portanto, num sítio sem solos, com os piores climas, nós usamos uma técnica que nos está a dar resultados, mas dizer que nós não somos puristas. E por isso mesmo levamos muitas vezes com críticas de pessoas, porventura o próprio Ernst, não é? Que dirá, isto não é agricultura sintrópica pura. Pois não. Isto é agricultura regenerativa que se baseia nos princípios da sintropia. E um princípio básico da agricultura regenerativa, o primeiro é ser adaptado ao contexto. Este agricultor, no caso o meu marido, é que sabe para o seu local, exatamente para o seu clima, para as suas condições familiares, para a mão de obra que tem disponível, qual é que é a melhor forma de fazer, pegando em todos os melhores conceitos que conhece, desde o market gardening, a tudo o que aprendeu em agricultura biológica e a tudo aquilo onde se inspirou na sintropia, que é onde nós vimos de facto e onde sentimos que aprendemos mais em termos de devolver ao solo e produzir comida ao mesmo tempo. Então, isto para dizer o quê? Resumindo e não querendo usar muito mais espaço,
eu acho que era muito importante haver um bom dia de discussão sobre estas coisas, não misturando algumas, não é? O que é que são conceitos, chapéus maiores, não é? De o que é que são técnicas, o que é que elas nos trazem e, acima de tudo, como é que nós juntamos todas as pessoas que querem esta mudança de paradigma, independentemente de, adaptado ao seu contexto, eles fazerem maneio holístico, ou fazerem agricultura sintrópica, ou fazerem biodinâmica? Como é que nós pegamos nestes princípios todos e criamos um movimento que tenha voz? Porque é isso que nós, ao dividirmos, a única coisa que conseguimos é que nunca temos voz para mostrar que efetivamente o sistema pode ter respostas técnicas em ponto número um, que são importantíssimos para os agricultores, em primeiro lugar, são as respostas técnicas e dizer que na questão da ESDIM e do maneio holístico foi por isso que nós trouxemos agricultores de pequena escala, alternativos, com grandes produtores de grande escala, todos em conjunto com a agricultura regenerativa, porque em primeiro lugar eles queriam uma resposta técnica, mas ao encontrarem a resposta técnica começaram a perceber que havia muito mais para além da resposta técnica e que as respostas técnicas que eles conheciam antes eram completamente manipuladas por um sistema que eles afinal descobrem que não querem. Portanto, ao avançarmos primeiro com a resposta técnica em vez de com a resposta política, a verdade é que em termos estratégicos resultou muito melhor para convencer agricultores que é possível mudar o sistema. Acho que era importantíssimo fazerem estas discussões com seriedade, trazendo os técnicos também, mas trazendo também esta esperança e este acreditar que não é um conjunto de movimentos desunidos e a lutarem pelos seus gurus, mas sim que há respostas possíveis para mudar, fazer uma mudança de paradigma. Deixo-vos o desafio, está bem? Obrigado, Marta. Acho que é um excelente desafio e hoje, de alguma forma, nós começámos aqui essa conversa, mas é preciso aprofundá-la certamente e criar essa base comum de trabalho. Mas eu tenho aqui duas inscrições, Ana Raquel Almeida e depois Isabel Rodrigo. Ana. Ora, bom dia a todos. Eu não consegui ouvir a intervenção do engenheiro Jorge desde o início, já cheguei um bocadinho tarde. De qualquer das formas, queria colocar aqui uma questão e queria fazer também um breve comentário. Em relação ao comentário, eu também sou de famílias agrícolas, portanto percebo perfeitamente o que a professora Laura descreveu. Ela estava a falar e, apesar da diferença das idades, confesso que me senti quase enternecida, porque me fez lembrar muito a minha infância. E talvez por isso tenha abraçado também um projeto agrícola. Eu fiquei com as terras dos meus bisavós e estamos há 12 anos em agricultura biológica também a produzir em Mangualde. E como sou de economia, não tenho nada a ver com a área agrícola, sou essencialmente uma autoestudante, sou autodidata na questão das agriculturas biológicas, regenerativas. Nós já fizemos projetos de permacultura lá, já fizemos projetos da agricultura sintrópica. Tive algumas dificuldades e era esse o motivo da minha próxima questão. De qualquer das formas, agradeço este webinar e respondendo ao desafio que já ouvi, agora já não me lembro de quem, sobre haver um sistema em que se permitisse quantificar o valor de regeneração que uma exploração tenha e esse valor possa, inclusive, ser remunerado por aqueles que, ao contrário, não o fazem, foi um dos motivos que me fez ingressar agora no doutoramento, e daí eu estar aqui hoje no webinar. O professor Artur já o apanhei numa das aulas de doutoramento de agronegócios. Foi precisamente o motivo que me fez ingressar no doutoramento, foi a tentativa de encontrar uma solução, porque, tal como eu, são muitas as explorações da minha zona, em Mangualde, que estão dedicadas a este princípio, que fazem este tipo de agricultura, mas que depois não encontram qualquer tipo de apoio. Só para terem uma ideia, nós cada vez que usamos os próprios programas de investimento que existem disponíveis agora pelo PEPAC, antes pelo PDR, o facto de termos uma superfície diversificada retira logo qualquer potencial de irmos buscar subsídio ou investimento. Portanto, temos aqui alguns contrassensos que, em termos de governança, depois ainda é preciso gerir. De qualquer das formas, a minha dúvida, e para não me alongar mais, a minha dúvida seria para o Marcelo, e em relação à agricultura sintrópica, como é que é gerida a questão das colheitas? E essa tem sido a minha grande questão em relação à introdução da agricultura sintrópica na nossa quinta. Nós produzimos avelã e também temos bastante olival,
tentámos fazer uma agricultura por camadas e acho que temos tido algum sucesso, nomeadamente na recuperação de bosques autóctones num pós-incêndio, porque a nossa quinta infelizmente ardeu no incêndio de 2017. Mas questiono, numa área, a quinta essencialmente também tem que ter sustentabilidade económica, não é? Nós tentamos que, a par da sustentabilidade ambiental, exista pelo menos uma cobertura dos custos e algum potencial económico associado à atividade. Quando nós plantamos um olival, quando nós plantamos um arruanal, portanto, estamos a falar de árvores cujo fruto é bastante pequeno, como é que nós intercalamos? Eu já experimentei, já fiz inclusive nas linhas plantações de algumas ervas, porque na altura tínhamos apicultura e era uma forma de complementar o pomar com oferta de pólen para essas abelhas, mas quer dizer, a dada altura na colheita tem que ir tudo embora. Como é que se gera em agricultura sintrópica a colheita em determinadas árvores? Como é que se gera a capacidade de colher o fruto com tanta vegetação? Algum dia foi estudado isso? Como é que o Ernest responde a essas questões? Era essa a ideia que eu deixava e agradeço desde já o vosso webinar. Eu era capaz de passar agora para a Isabel, terminarmos as questões. Temos aqui a Isabel e a Estela Teixeira, e terminávamos por aí, porque já são 11h38, e depois pedia aos oradores, os nossos amigos que fizeram as intervenções iniciais, para comentarem. Portanto, Isabel primeiro e depois a Estela. Força, Bom Isabel. dia. Ok, obrigada, Arthur. Bom dia a todos. Peço desculpa de ter entrado tarde, não me foi possível acompanhar o webinar desde o início, que acho muito relevante o conteúdo, e a minha intervenção é unicamente para dizer que concordo perfeitamente com a Marta Cortegano, a sua intervenção, e acho que o grupo de trabalho deveria de planear exatamente um conjunto de webinars no sentido que a Marta, portanto, sugeriu. E além de mais, houve uma outra coisa que ela sugeriu, é de nos, portanto, capacitarmos com um conjunto de exemplos práticos, primeiro conceitos, saber do que estamos a falar, para podermos, digamos, ter uma intervenção a nível de definição de políticas. Porque, de facto, há muita gente interessada neste tema, mas, digamos, em termos de políticas públicas e mesmo em termos dos diferentes vetores da PAC, portanto, todas estas questões estão perfeitamente, embora, por exemplo, se fale muito na agroecologia, etc., agricultura familiar, tudo está feito para bloquear, nem sequer considerar estes dois grandes temas. Portanto, eu acho que o grupo de trabalho deveria de refletir, planear um conjunto de webinars bem estruturado, no sentido de clarificar conceitos e no sentido de podermos caminhar, de fazer propostas de revisões da PAC, etc., estarmos munidos de um conjunto de ferramentas para propormos alterações concretas às políticas públicas. Era só isto, agradecer a todos e pedir-me uma vez mais desculpa de ter, mas não me foi possível de maneira nenhuma estar aqui presente desde o início. Muito obrigada e um abraço a todos, ao Jorge Ferreira, que conheço bem, à Laura, que não foi do meu curso, mas foi próximo, e, portanto, ao Marcelo, que, portanto, não conheço, passei a conhecer, e muito obrigada. Obrigado, Isabel. Então, passava agora para Estela Teixeira, por favor. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a professora Laura Torres. Fui aluna da professora no mestrado. Sou uma aprendiz, porque a minha área de formação é economia, e gostei muito deste webinar. O nome dele foi que me levou a inscrever-me. Como tenho uma empresa agrícola, peço a todos os engenheiros agrónomos que aqui participaram que continuem com estas atividades. E subscrevo tudo o que as anteriores pessoas que são engenheiras agrónomas falaram sobre a união e o que temos que fazer. Na minha perspectiva, temos que divulgar
porque as pessoas com quem trabalhamos desconhecem, acham que nós temos a mania de ter o chão enrelvado, o solo tem que se pôr os inseticidas. É muito difícil trabalhar com as pessoas que temos disponíveis para a agricultura. Seria fundamental, vamos dando, eu a parte que me cabe, vou ensinando, vou explicando, mas é difícil. Eu só sou uma velha pequena aprendiz. Parabéns a todos. Continuem. Muito obrigada. Obrigado, Estela. Então, eu agora, para um comentário final, breve, pedia ao Jorge e depois ao Marcelo e finalmente à Laura para falarem. Força. Bom, eu, como comentário final, queria também dizer que na minha vida profissional tenho procurado dar respostas práticas e técnicas aos agricultores que me contactam, no sentido de tentar que eles, pela aplicação prática portanto, daquilo que eu acho que é uma boa agricultura, acabem por aderir ao conceito pelos resultados, como foi aqui chamada a atenção pela Marta, penso eu. É bom conseguirmos boas soluções para os agricultores, assente nas boas práticas agrícolas. E também tenho procurado divulgar e publicar, eu tenho nomeadamente este livro publicado recentemente, quer dizer, 2020, que é de facto, já não diz agricultura biológica exclusivamente, como eu tinha um livro inicial, que era o Manual de Agricultura Biológica, agora na coleção Agricultura Biológica da Agrobook, vou focando mais nas práticas agrícolas. Este livro chama-se precisamente Boas Práticas Agrícolas para o Solo e para o Clima, e tem no último capítulo, o último capítulo é dedicado à agrofloresta de sucessão, ou também podemos chamar a agricultura citrópica, embora, enfim, com conceitos ligeiramente diferentes. Eh, e, de facto, a agricultura biológica também tem sido um bocado atacada, de certo modo, e eu sinto às vezes, algum desgosto por algumas desilusões que apanho, nomeadamente da parte da direção da Agrobio, e como sócio fundador da Agrobio, na década de 80, às vezes custam-me realmente essas posições que não são, nem sempre são as melhores, mas adiante temos que juntar o mais possível as coisas boas e tentar esquecer as menos boas. Parece-me que é importante, de facto, pegar em bons exemplos que funcionem para dessa maneira conseguirmos ir mais longe e conseguir realmente as boas práticas regenerativas e verdadeiramente sustentáveis ou duráveis. No caso da agricultura citrópica, eu realmente acompanho, como disse, um projeto desde o seu início, portanto, em 2019, foi o início da instalação da agrofloresta de Casa Mendes Gonçalves, na Gulgã, e em parte para responder à questão das colheitas, à questão que a Ana Raquel colocou, de facto, em algumas espécies não é muito viável instalar na agrofloresta de sucessão. Nós, nesse caso da agrofloresta na Gulgã, temos algumas árvores de fruto, mas frutos frescos, portanto, em que é a colheita manual e aí é mais viável. Agora, frutos secos, colheita mecânica, não é muito viável com aquela mistura toda de plantas. Atualmente a principal produção da agrofloresta não são os frutos, são as hortícolas e em particular o pimento picante, a malaguete, que é feito, enfim, com alguma rotação de culturas na entrelinha da agrofloresta. Estamos a falar sempre em entrelinhas bastante largas para permitir fazer horticultura. No caso, é basicamente a principal produção atual. Embora também haja produção de figos, de maçãs, de ameixas, penso pouco, mas frutos secos não. Frutos secos não. De facto, temos que adaptar. Estes conceitos são muito importantes, mas nós temos diferentes climas, temos diferentes solos, temos que adaptar os conceitos a cada situação e temos que também contar com algum conhecimento prático do agricultor para conseguirmos adotar estes sistemas. Um dos problemas principais na agrofloresta que tenho visto é a questão das podas. As podas exigem muita mão de obra e há alguns meios que nem sempre estão disponíveis. Quando nós queremos podar o topo de uma árvore que é 4 ou 5 metros de altura, como o caso dos choupos ou dos eucaliptos,
não é assim tão fácil. Portanto, é preciso alguma atenção também a essa parte, porque, pronto, temos que aplicar aquilo que for possível aplicar. Eu, no meu caso, na minha pequena quinta, enfim, experimental, na agricultura biológica, comecei há 25 anos com um pequeno pomar de variedades, umas tradicionais e outras mais modernas, resistentes à doença do pedrado. E o que eu procurei fazer sempre foi sempre culturas de cobertura, não ter o solo nunca exposto ao sol e à chuva, ter sempre a terra coberta. Enfim, na linha, enfim, no início cobria com casca de pinho, mas o resto do terreno, que é para aí 2/3 da área, sempre com culturas de cobertura, sempre, sempre. Portanto, essas culturas de cobertura também produzem muita massa verde, muito carbono, algum azoto, e funcionam, não tem que necessariamente ser agrofloresta, para termos bons resultados. É claro que para termos maior produção de fotossíntese e mais carbono, a agrofloresta é mais eficiente, porque basicamente aumenta a área foliar, a área de fotossíntese por metro quadrado ou por hectare de terra. Aí sim, mas é preciso adaptar a cada caso e ver até que ponto é que podemos ir. Por outro lado, no caso da Ulgan, como é muito quente, no verão é um clima tão quente como o interior do Alentejo e já se chegou a extremos de 46, 47 graus. Fazer hortícolas sem alguma sombra está a ficar impossível de fazer, porque os agricultores convencionais que fazem pimento naquela região já têm muitos problemas de escaldão no pimento, enquanto que o pimento feito na agrofloresta não tem esse problema. Portanto, também se calhar vamos ter que fazer mais agrofloresta por causa do excesso de calor, do excesso de temperatura, do excesso de sol, e portanto no nosso clima é mais uma razão para pensarmos nesse sistema a sério. Se queremos continuar a fazer algumas culturas, de outra forma deixamos de poder fazer, nomeadamente as hortícolas em ar livre. Obrigado, Jorge. Marcelo, ligava se Olá, sei, sei. havia aqui, Eu sobretudo, a queria. questão da Ana Raquel. Exato. Como é que se faz a colheita na agricultura sintrópica? Pois, primeiro que eu sou um novato, eu já fiz 3 workshops, já visitei quintas e com pessoas, nunca com o Ernest Scott, por acaso, mas com pessoas que trabalharam com ele, inclusive uma Patrícia Vaz, que foi o primeiro que eu fiz, que foi mesmo, já tem a idade dele também, cresceram quase juntos nesse caminho. E aquilo que eu aprendi disto tudo é que não existe fórmula. O Ernest tem a visão dele e ele criou tudo, ou seja, criou estes conceitos todos, mas são técnicas. São técnicas e depende do sistema em questão, depende de cada planta em si. O que eu percebi dele também é que nós temos de olhar para cada metro quadrado como um metro quadrado único. Porque, por exemplo, aqui na Sintrópica aqui da Universidade, que eu também nem gosto de chamar de Sintrópica porque é um sistema agroflorestal, não tem a sintropia, pronto, tem toda a ideologia, mas eu não consigo aplicá-lo. Nós na Europa, aqui nós ainda não temos bem a noção do que é que são estratos. Como é que eram as nossas florestas? Desde os romanos que nós destruímos isto tudo. Nós não temos a noção de quais são dessa identificação, nós não temos, ou seja, os indígenas, a cultura de observação da própria natureza e de termos isso tudo registado, né? Ou seja, é um bocado difícil. Acredito sim que existam no futuro novas técnicas a criação de novas ferramentas. Por exemplo, se era aveleira a cultura? Sim, Sim, eu calculo, por exemplo, na aveleira eu usaria uma roçadora para tentar tirar tudo, não plantaria nada à volta para facilitar a colheita e deixar crescer. Ou seja, é fazer uma gestão micro. Claro que provavelmente vai ter mais custos, vai ter mais mão de obra. E depois Sim, a isso é o que questão, nós já fazemos, isso é o que nós já fazemos. Sim. pois, Ainda acho que é semeamos um. prado, ainda semeamos prado. Prado é de X em X anos, temos semeado prado misto de várias leguminosas e algumas gramíneas. Sim. Uhum. E depois outra questão aqui também é que isto é o início, não é? Isto ainda falta uma estrutura de escoamento, de trabalho em cooperação, porque eu acredito que eu não acredito na agricultura sintrópica como uma solução, acredito como uma visão e acredito que juntamente com todos os conhecimentos de todas as pessoas que vão surgir na agricultura regenerativa ou naquilo que é ideologicamente uma agricultura regenerativa e não pautado e escrito com regras, etc, etc. Acredito que se vão juntar e que vai ser preciso criar comunidades, criar novas comunidades. O sistema está em ruptura, isto é a minha visão.
Eu infelizmente já não acredito no setor público, não acredito nas leis, não acredito em nada disso. Nós vamos ter de sair fora, construir por nós e eles próprios é que vão ter de nos seguir a nós próprios, porque nós vamos ter de nos ajudar uns aos outros, nós não vamos poder depender de subsídios, nem disto ou daquilo. Muito provavelmente vai haver muita dor, muito caos, muito sofrimento, mas eu acredito que no futuro, daqui a 100 anos, talvez, estas comunidades na natureza ou mais perto, mais rurais serão melhores, eu acredito que sim. E pronto, acho que é isto, acho que é a resposta que consigo dar, é olhar, é ter pensamento crítico, acho que fundamentalmente é isso. Na agricultura regenerativa é ter um pensamento crítico e focar-nos, usar todos os nossos conhecimentos, porque nós somos capazes, nós temos os conhecimentos, nós estudamos. Não é só porque o Ernest Gottes fez e. Não, nós sabemos, nós já temos as coisas, é só às vezes acalmar, pensar, ok, qual é a solução? O que é que eu posso fazer? Se calhar chamar um amigo mecânico e dizer, olha, faz-me aí uma ferramenta que faça isto. Ir experimentando, não sei. Obrigado. Queria agradecer desde já por estar aqui e pelo contributo de todos também. E foi muito bom ouvir-vos e aprender mais com vocês também. Sair um bocado da teoria e passar também para o conhecimento prático que as pessoas têm. Obrigado, Marcelo. Laura, acabo de terminar aqui. Liga o som, por favor. O som. Ó, Laura, tens que ligar o som. Desculpa. Isso. Um sonho, uma regenerativa que peça a extinção, onde a palavra subsídio seja substituída por pagamento de serviços, que em termos de autoestima é muito melhor, o subsídio está com uma imagem horrorosa. Uma trabalho conjunto grupo, como sugerem, como a Marta, a Isabel, a Estela sugerem. Não sei se vai ser como o passarinho que leva as gotas para a floresta a tentar apagar o fogo, mas pelo menos é uma esperança. E obrigada por estar aqui convosco. Obrigado, Laura. Eu tenho que confessar que gostei muito de estar aqui também convosco esta manhã, pelo conhecimento que partilharam, pela experiência, pelas vivências, também pela emotividade que trouxeram. Eu julgo que nós não estamos, na verdade, numa situação muito fácil, como foi aqui referido. O ambiente do sistema alimentar, do sistema global está muito contaminado. O greenwashing foi aqui muito referido. Também há alguma, como é dizer, alguma rigidez de algumas destas que por vezes se encontram algumas propostas, também não facilitam esse contacto. Eu acho que ficou aqui um excelente repto que a Marta nos deixou, de encontrarmos aqui um espaço de discussão. Não sei se será através dos webinars, como a Isabel sugeriu, ou através de outra forma, mas debatermos de facto estes paradigmas, estes modelos de uma forma mais ampla e depois olharmos também para as técnicas, para as experiências e fundamentalmente criarmos aqui bases de trabalho comum, que permitam também alavancar a nossa voz, a voz das preocupações, mas sobretudo a voz das propostas, como a Isabel Rodrigo bem sugeriu, não é? Fazermos chegar propostas concretas que possam influenciar as políticas públicas. Agradeço aos nossos convidados do painel e a todos e a todas que participaram, e espero que continuem a acompanhar as atividades da AXA e estes debates através também de outros fóruns, e até à próxima, até breve. Penso que foi como disse aqui a Cíntia, foi um encontro muito produtivo e a esperança é a última a morrer, diz a Cíntia, e é verdade. Então um abraço a todos e a todas e até breve.